Fala, futuro calouro, tudo bem? Professor Douglas, mais uma vez aqui contigo, teu professor de Química do cursinho alternativo da UEPA, trazendo mais uma aula de Química para você. E hoje o nosso tema é funções orgânicas. Dando continuidade à nossa série de Química Orgânica, nós já vimos anteriormente com outros professores Introdução à Química Orgânica, Hidrocarbonetos e Nomenclatura. Aulas essenciais para que a gente possa ter pleno entendimento da aula de hoje, beleza? Então, se você não assistiu, recomendo que você assista às aulas anteriores de Química Orgânica, tá bom? Bem, nessa aula a gente vai entender direitinho como esse tema está incluído no nosso dia a dia e também, principalmente, como ele é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Vem comigo. Ah, solta a vinheta, já ia me esquecendo. Solta a vinheta aí. Alô, papai. Alô, mamãe. Põe a vitrola pra tocar. Tá bom, gente, olha só. Afinal, o que são funções orgânicas? São grupos de compostos que têm estrutura química semelhante e mesmo grupo funcional e apresentam propriedades semelhantes. Galera, ao longo dessa aula a gente vai entender direitinho o que são grupos funcionais, de que forma que eles vão estar na cadeia carbônica, a que átomos que eles vão estar ligados, tá? Porque é justamente isso que vai diferenciar, justamente isso que vai identificar cada tipo de função orgânica. E a gente vai entender com calma ao longo da aula, beleza? Nesse momento, o que a gente precisa entender é basicamente que as funções orgânicas estão divididas em funções orgânicas oxigenadas, que são aquelas que apresentam o elemento químico oxigênio, tá? Funções orgânicas nitrogenadas são aquelas que apresentam o nitrogênio, e funções orgânicas halogenadas são aqueles compostos que na sua estrutura possuem elementos da família 17 ou 7A da tabela periódica, que são os halogênios, tá bom? Olha só, começando aqui com as funções orgânicas oxigenadas, a primeira função orgânica que eu vou te apresentar você já conhece, com certeza, é chamada de álcool. O álcool, ela é representada, gente, essa função orgânica ela é identificada pelo grupo hidroxila, tá? Quando essa hidroxila está ligada diretamente a um carbono saturado. Para você que não lembra mais o que é um carbono saturado, gente, olha só, é esse carbono aqui, tá? É um carbono que só faz ligação simples. Ligação simples, carbono saturado. Se tiver dupla ou tripla, é um carbono insaturado, beleza? E o álcool ele pode ser classificado de três formas: álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Isso aqui é bem tranquilo, tá? O álcool primário, por exemplo, é aquele álcool em que a hidroxila ela vai estar ligada a um carbono que seja primário. Para você que não lembra mais o que é um carbono primário, é aquele carbono que está ligado a um outro átomo de carbono apenas. Esse é o carbono primário, certo? Se a hidroxila estiver ligada a esse tipo de carbono, é um álcool primário. Agora, se for um álcool secundário, é quando a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, ou seja, a um carbono que está ligado a dois átomos de carbono, tá? E o álcool terciário é aquele álcool em que a hidroxila, o OH, vai estar ligado a um carbono que seja terciário, ou seja, um carbono que está ligado a outros três átomos de carbono. Tranquilo? Beleza? Em relação à nomenclatura, vai seguir a mesma regra dos hidrocarbonetos, tá? Qual é a regra dos hidrocarbonetos? Vai ter o prefixo, infixo e sufixo. Lembrando que o prefixo é determinado pelo número de carbonos, tá? Met, et, prop, but, pent, ex, tá? O infixo faz relação com o tipo de ligação. Por exemplo, se for uma ligação simples, vai ser an. Se for uma ligação dupla, é en. Se for uma ligação tripla, é in, tá? E o sufixo, que é a terminação, lá nos hidrocarbonetos terminava com O. Aqui no álcool vai terminar com OL, certo? OL. Lembrando que se tiver uma ramificação, ela vai vir na frente, né, desse prefixo, infixo, sufixo. Ramificação sempre vem na frente e também em ordem alfabética. Se tiver o etil e o etil vem na frente porque o E vem na frente do M, beleza? E sempre, gente, é necessário informar também onde está localizado a hidroxila. Por exemplo, se tiver uma cadeia carbônica com 4 carbonos e a hidroxila estiver no carbono 2, eu preciso falar que essa hidroxila está no carbono 2, tá? A gente vai ver isso direitinho agora nos próximos exemplos. Bom, trouxe aqui alguns compostos para vocês. O primeiro deles é muito conhecido, vocês conhecem com certeza. Destaquei aqui um desses carbonos, né, porque para deixar destacado que quando não aparecer é porque tem um carbono ali,
né? Onde se encontra aqui a ligação. Então, bora ver como é que fica essa nomenclatura. Bom, eu tenho aqui 2 carbonos, certo? No primeiro composto, esse aqui. Eu tenho aqui 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2 carbonos? Et, né? Et. Só faz ligação simples. An. Como se trata de um álcool, como fica a nomenclatura? O final fica ol. Então, qual é o nome desse composto? É o etanol. Tá bom, gente? O etanol ele é encontrado em bebidas, como cerveja, vinho, também na indústria de perfumaria, além também, claro, de ser utilizado como combustível. O etanol é um composto que a gente conhece muito bem, está presente no nosso dia a dia de várias formas, tá? Olha só, o próximo composto, eu já numerei aqui a cadeia carbônica. Nós percebemos aí que existem 4 átomos de carbonos, beleza? Qual é o prefixo para quando tem 4 átomos de carbono? But. Muito bem, but. Só tem ligação simples. An, como é um álcool, termina com ol. Então, qual é o nome do composto? Butanol. Beleza, gente? Tranquilo? Butanol, tá? Olha só, o terceiro composto aqui, destaquei aqui 2 carbonos, que foi o carbono 1 e o carbono 4. Por quê? Porque é justamente nesses carbonos que está localizado a hidroxila. Percebes aqui, olha? A hidroxila, pois é, no carbono 1 e no carbono 4. Como ficaria essa nomenclatura? Ao total existem quantos átomos de carbono? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Termina bem aqui. 6. Concorda comigo? 6 átomos de carbono. Qual é o prefixo para quando tem 6 átomos de carbono? Ex. Muito bem, ex. Só tem ligação simples. An. Só que agora a gente vai precisar falar onde está as hidroxilas. Lembra? Aqui está no carbono 1 e no carbono 4. Então vai ficar 1,4 diol. Por que diol? Porque são 2 hidroxilas. Então eu preciso colocar o di na frente do ol. Beleza? Como ficou essa nomenclatura então? Hexan 1,4 diol. Mas também eu poderia colocar 1,4 hexandiol, tá? A IUPAC considera essas 2 nomenclaturas aqui. Beleza? Nosso próximo composto, já numerei aqui para você, do carbono, que vai do carbono 1 ao carbono 6, tá? Nesse composto, a gente pode perceber que existe a presença de uma ramificação aqui, que é o radical metil, beleza? Então, sempre que tiver uma ramificação, ela vem na frente do resto da nomenclatura. Então, como ficaria o nome desse composto? Preciso dizer aonde está a ramificação. Então, bora contar direitinho aqui os carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Percebes aí que a ramificação, esse metil, está no carbono 4, né? Então fica 4-metil, tá bom? Agora, prefixo para o número de carbonos, existem 6. 6 carbonos, ex, só ligação simples, an. Onde está a hidroxila? Está no carbono 2. Percebes aqui? 2, está no carbono 2, então fica 2-ol. Como ficou a nomenclatura? 4-metil, hexan, 2-ol. Beleza? Agora, para finalizar aqui a parte dos álcools, nosso último composto aqui, gente, nós percebemos o quê? Existe uma dupla ligação, tá? E existe também a ramificação aqui, que é o metil. Beleza? Vamos contar aqui quantos átomos de carbono tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Essa canetinha não é muito boa, mas acho que você conseguiu me acompanhar, tá? Existem 5 átomos de carbono. A caneta que eu estou utilizando aqui não fica muito legal. Tá ficando uma coisa estranha, mas tudo bem. 5 átomos de carbono. Primeira coisa, falar aonde está a ramificação, tá? Então, eu percebo que está no carbono 2, né? Então, fica 2-metil, certo? Prefixo para 5 átomos de carbonos. Pente, né? Só tem ligação simples? Não, tem uma ligação dupla. E eu preciso dizer aonde está localizada essa ligação dupla. Está entre o carbono 3 e o carbono 4. Eu sempre coloco o número menor. Então fica pente 3 em ol, tá? 3 em ol. Por quê? Porque a hidroxila está no carbono 1, então não precisa dizer onde está localizada. Como ficou? Ficou 2-metil, pente 3-enol. Beleza? Tranquilo? Então, olha só,
Para identificar um álcool, o que eu preciso saber? Preciso saber que tem um grupo funcional hidroxila ligado a um carbono saturado, carbono que só faz ligação simples. Tranquilo, gente? Vamos avançar. Bom, a nossa segunda função orgânica é chamada de fenol. Ela também é identificada por uma hidroxila, né? Possui também o grupo funcional hidroxila, só que nesse caso a hidroxila não vai estar ligada a um carbono saturado, tá? Ela vai estar ligada a um carbono de um anel aromático. Ou seja, o fenol é quando tiver uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Em relação à nomenclatura do fenol, gente, existem 3 tipos basicamente aceitos pela IUPAC. Nessa aula eu vou utilizar a que possui hidróxido na nomenclatura, certo? Então, olha só, vai ter o radical, depois vou colocar hidróxido e finalizar com benzeno. Vamos entender direitinho como é que vai funcionar. Bem, nesse primeiro exemplo que eu estou marcando para vocês aqui, olha, tá? Eu vou ter aqui o grupo hidroxila ligada ao anel aromático. Eu vou chamar isso aqui de hidroxibenzeno, tá bom? Hidroxi pela hidroxila. Hidroxibenzeno é o nome do primeiro composto. Agora, aqui no segundo, que eu estou marcando para vocês, olha, marquei demais. Nós temos aqui 2 hidroxilas, então tu vai precisar numerar elas, tudo bem? Então fica 1,2 de hidroxibenzeno, tá? Di porque são 2 hidroxilas. Nesse outro composto, olha só, nós temos 3 hidroxilas. Enumerando, fica 1,3,5 trihidroxibenzeno. Beleza? Tranquilo? Bem, olha só para cá para esse exemplo, gente. Aqui eu vou ter o seguinte. Tem um radical, que nesse caso é o metil, no carbono 2. Então eu vou colocar 2-metil hidroxibenzeno, tá? 2-metil hidroxibenzeno. Consigo compreender? Beleza. Agora só, olha só. No segundo composto aqui, daqui de baixo, nós temos 2 radicais. Nós temos aqui o etil e nós temos aqui o metil. Beleza? Então, lembrando que a hidroxila sempre vai estar no carbono 1. Então, esse aqui é o carbono 1. Para onde que vai a contagem? Para a direita ou para a esquerda? Nesse caso, ela vai para a esquerda, ou seja, para onde está mais próxima do etil, porque em ordem alfabética, etil vem na frente do metil. Então, a nomenclatura fica o seguinte, fica 3-etil, 5-metil, 1-hidroxibenzeno, tá? Olha só, 3-etil, 5 é metil, tá, gente? 5-metil, 1-hidroxibenzeno. Tranquilo? Esse aqui, gente, olha só. Esse composto aqui, esses 2 anéis aromáticos condensados, caso não tivesse essa hidroxila, ele é chamado de naftaleno, tá? Os 2 anéis aromáticos juntos, colados, como ele está aqui. Caso não tivesse essa hidroxila, o nome dele seria naftaleno. Como tem a hidroxila, né? O seu nome fica hidroxinaftaleno. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. O que você precisa saber é o seguinte, que o fenol, você pode identificar ele como? Quando tiver uma hidroxila ligada ao anel aromático. Tranquilo? Vamos lá avançar. Agora nós temos aqui o enol. O enol também é um tipo de função orgânica que vai ter o grupo funcional hidroxila. Só que dessa vez, esse grupo funcional hidroxila vai estar ligado a um carbono insaturado, que faz dupla ligação, tá? Diferente do álcool. O álcool tem hidroxila ligada ao carbono saturado, só ligação simples. Agora aqui no enol eu tenho uma hidroxila ligada ao carbono insaturado, que faz dupla ligação, tá? Qual é a nomenclatura? Vai ser a mesma regra dos álcools. Agora a situação aqui é que a gente vai precisar falar onde está a dupla ligação. Vamos olhar aqui para o nosso primeiro composto. Esse aqui, tá? Bem, o que eu percebo aqui? O nome desse composto, preciso primeiramente contar a quantidade de carbonos. São 6 átomos de carbonos ao total, beleza? Então, o prefixo ex. Eu preciso informar onde está essa dupla ligação. Essa dupla ligação está no carbono 3, né? Então, fica 3 em... Onde está a hidroxila? Também no carbono 3, então fica 3-ol. Nomenclatura, X3 em
3-ol. Beleza, gente? Tranquilo? Olha só, o segundo composto, esse aqui, nós temos aqui 1, 2, 3 átomos de carbono. Prefixo para 3 átomos de carbono. Prop, né? Onde está a dupla ligação? Está entre o carbono 1 e o carbono 2. Nesse caso, não precisa identificar, não precisa numerar, tá? Senão ficaria um em. Então não tem necessidade. Onde está a hidroxila? Também no carbono 1, não precisa colocar. Nome do composto? Propenol, tá? Prop, 3 átomos de carbono. Ligação dupla está no carbono 1, hidroxila também está no carbono 1, propenol. Agora, esse outro átomo, esse outro composto, tá? Nomenclatura é o seguinte, percebes aí que nós temos um radical, uma ramificação, que é o metil, radical metil aqui, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono nessa cadeia carbônica. Prefixo para 7 átomos, ept. Beleza? Ept. O que eu percebo aí? A dupla ligação está no carbono 4, tá? E a hidroxila também está no carbono 4. E a ramificação está no carbono 2. Então fica 2-metil, ept, 4 em 4-ol. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Nós vamos identificar aqui na molécula da vitamina C algumas funções orgânicas, tá? Por exemplo, começando aqui com a hidroxila 1. Marquei aqui para você. Hidroxila 1. Você percebe que essa hidroxila está ligada a um carbono, tá? Tem um carbono aqui, que é um carbono que saturado ou insaturado? Saturado. E sempre que eu tenho um carbono, uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu vou ter qual função orgânica? Álcool. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza? Tá? Olha só. Agora, a nossa segunda hidroxila. Aqui, olha, eu tenho um tipo de ligação simples, tá? Esse pontilhado é uma ligação simples. E como está pontilhado assim, isso quer dizer que a ligação ela está atrás do plano. Tudo bem? Essa segunda hidroxila também está ligada a um carbono do tipo saturado, só faz ligação simples. Então, aqui eu tenho novamente um álcool. Beleza? A nossa terceira hidroxila, gente, é o seguinte. Agora, tu percebes aí que eu tenho a hidroxila ligada a um carbono que faz uma dupla ligação, certo? Se faz uma dupla ligação, isso aqui é um carbono o quê? Insaturado. Se uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, como é o nome da função? Enol, né? Isso aqui não é um anel aromático, gente, pelo amor de Deus. É só uma cadeia fechada, tá? Mas não é um anel aromático. E sim é um carbono que é insaturado. A nossa quarta hidroxila. Nós temos aqui, novamente, uma hidroxila ligada a um átomo de carbono insaturado, né? Então, novamente, eu vou ter a presença da função enol, tá? Função enol. Deu para entender? Bom, nossa próxima função orgânica é chamada de aldeído. Como é que eu vou identificar essa função orgânica? Muito simples. O aldeído, gente, é formado por compostos que possuem o grupo funcional carbonila, que é o C-O, certo? Na extremidade da cadeia carbônica, ou seja, essa carbonila, que é o C-O, ela sempre vai estar na extremidade, ou na ponta de uma cadeia ou na outra ponta, tá? Nunca vai estar no meio da cadeia carbônica. Ou está numa extremidade ou está na outra, beleza? Essa carbonila. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Em relação à nomenclatura, como é que fica? Sempre, claro, ramificação na frente, se houver, mais o prefixo, que é o número de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação, e o sufixo, nesse caso, vai terminar com -al. Lembra lá que no álcool terminava com -ol? Aqui no aldeído termina com -al. Tudo bem? Nosso primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, gente, é esse aqui, olha. Você percebe que só tem um átomo de carbono. Prefixo para um átomo de carbono, met, né? Só tem ligação simples, olha só, e termina com -al, metanal. Por que termina com -al? Porque eu olhei para o composto e observei aqui que tem
a carbonila na extremidade, até porque só tem um átomo de carbono mesmo, entendeu? Então é um aldeído e vai terminar com al. Lembrando que essa dupla não vai interferir no tipo de ligação, no infixo, porque tem que ser o seguinte, tem que ser ligação entre carbonos, tá? E aqui é com oxigênio. O metanal, gente, é uma solução formada pela mistura... na verdade, o formol é uma solução formada pela mistura de água e metanal. Então, a gente sempre costuma relacionar metanal como se fosse a mesma coisa que formol, mas na verdade é uma diluição, né, do metanal. É água e metanal que vai formar o formol. É um produto que nós conhecemos, já ouvimos falar também, faz parte tá na produção de alguns cosméticos, numa porcentagem de 0,2, tá? Bem baixinha mesmo. É regulamentada pela Anvisa, então não é qualquer pessoa que pode utilizar ela, o formol. Ela é utilizada também para embalsamar peças de cadáveres, tá? Faz parte da produção de tintas de borracha sintética. O formol ele é tóxico, ele é inflamável também, beleza, gente? Nosso segundo composto aqui, olha só, tem 2 átomos de carbono, certo? Só ligação simples entre carbonos. Percebi que tem uma carbonila na extremidade, né? Então termina com al, etanal. O próximo, 3 átomos de carbono, propanal. 4 átomos de carbono, butanal, tá? Bem facinho também, tranquilo aqui. Olha só, esse outro composto aqui embaixo, gente, deixa eu marcar para vocês, olha só. Nós temos o seguinte, nós temos 3 átomos de carbono, certo? 3 átomos de carbono, qual é o prefixo? Prop, né? Só ligação simples entre esses carbonos. Agora, nós percebemos aqui o seguinte, tem uma carbonila na extremidade e tem uma carbonila na outra extremidade, ou seja, tem 2 carbonilas nesse composto, tá? Então não vai ficar al, vai ficar dial. Pode ser propano-dial e pode ser propan-dial, não tem problema, tudo bem? Você já identificou que existem 3 carbonos, já falou o tipo de ligação e que existem 2 carbonilas nas extremidades, tá? Então é dial. Nosso próximo exemplo aqui, olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, beleza? E aqui nesse carbono, olha só, que é o carbono 3, eu tenho um radical etil. Percebes aí uma ramificação? Então, como fica esse nome? Vai ficar 3-etil, prefixo para 6 carbonos, hex. Só tem ligação simples? Não, tem uma ligação dupla. Onde está essa ligação dupla? Está no carbono 4, né? Então, olha só, hex 4 em nal, tá? Ramificação. 3-etil, 4. 3-etil, hex, 4 enal. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, olha só. Aqui nós olhamos para esse outro composto, parece que não tem uma carbonila, mas tem. Aqui nós sabemos que tem um carbono, certo? Carbono. E ele está aqui na extremidade, então se trata também aí de um aldeído. Vamos contar aqui os carbonos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termina bem aqui, 6, né? E nós percebemos aqui que no carbono 4 existe o radical, né? Uma ramificação, que é o etil. Nomenclatura 4-etil hexanal. Tá, gente? 4-etil hexanal. Beleza? Deu para entender? Tranquilo também. Então, como é que tu vai identificar um aldeído? Sempre que tiver a carbonila na extremidade da cadeia carbônica. Na extremidade direita ou na extremidade esquerda. Beleza? Olha só. Uma outra função orgânica é a chamada cetona. Provavelmente você, principalmente menina, já utilizou alguma vez na vida, né? A cetona, gente, são compostos que apresentam um grupo funcional carbonila também, só que nesse caso a carbonila não vai estar na extremidade como estava no aldeído. Ela vai estar localizada entre carbonos, certo? Para estar localizada entre carbonos, a menor cetona que eu vou ter é essa aqui, tá? Que é a propanona. Por que propanona? Aqui um átomo de carbono, aqui o outro. Né? Como eu falei, como tem que estar localizada entre carbonos, essa aqui é a menor cetona que nós temos. 3 átomos de carbonos, prop, só ligação simples, an. Agora, a terminação das cetonas sempre vai terminar com
ona, né? Até é sugestivo. Cetona termina com ona, né? Então, aqui eu vou ter a propanona. E a propanona, gente, é a mesma coisa que a acetona. Essa acetona que você utiliza para remover esmalte aí na sua casa, beleza? Encontrar na farmácia, no supermercado. Essa aí é a propanona, tá? Vamos olhar aqui para esse primeiro composto. Esse primeiro composto aqui, gente, percebi que tem a carbonila entre carbonos, beleza? Quantos carbonos tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, né? E eu percebi que no carbono 3 tem um radical, uma ramificação, é o metil. Então a nomenclatura fica o seguinte, fica 3-metil, tá? Prefixo para 5 carbonos, pente. Só ligação simples, an. Só que agora a gente precisa identificar, enumerar onde está essa carbonila. Está no carbono 2, concorda? Então fica 2-ona. Nomenclatura 3-metil pentan 2-ona. Tranquilo, né? Nosso segundo composto, esse que está ao lado. Olha só, nós temos aqui a carbonila, tá? Entre carbonos, carbono 1, 2, 3 e 4. Qual é o prefixo para 4 carbonos? But. Só tem ligação simples, an, né? E agora, eu preciso colocar 2-ona? Nesse caso, não precisa. Por quê? Porque aqui, olha, tanto se estivesse nesse carbono ou então no carbono do lado, ele sempre seria no carbono 2, porque se estivesse do lado direito, ia começar a contagem pelo lado direito, então seria sempre no 2. Então isso aqui é a butanona, tá bom? No próximo composto eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 átomos de carbono. Percebes o seguinte, que aqui tu tem duas carbonilas, né? Se tu tem duas carbonilas, tu vai ter uma diona, né? Diona. Vamos ver como vai ficar essa nomenclatura. Prefixo para 6 carbonos, ex. Só ligação simples, an. Só que agora tu vai precisar identificar, enumerar onde está as carbonilas. Concorda que está no carbono 2 e no carbono 4? Então fica 2,4 diona, tá bom? Hexan 2,4 diona. Tranquilo, muito simples também. É só tu pensar, a carbonila entre carbonos é uma acetona. A carbonila no final, na extremidade, é um aldeído, como nós vimos anteriormente, beleza? Olha só, agora nós temos aqui a próxima função orgânica, que é o ácido carboxílico, que você já deve ter ouvido falar também, né? O ácido carboxílico, gente, é o seguinte, não vai apresentar aqui a carbonila, e sim o grupo funcional chamado carboxila, tá? Que grupo funcional é esse, Douglas? É esse aqui que está na imagem ao lado do nome ácido carboxílico. Olha só, ele possui uma carbonila, né? Só que essa carbonila está ligada a uma hidroxila, por isso que é chamada carboxila, certo? E ela sempre vai vir na extremidade também, beleza, gente? Olha só, a nomenclatura é o seguinte, sempre vai começar com ácido. Ácido mais prefixo, que é o número de carbonos, infixo, que é o tipo de ligação, e o sufixo, a terminação aqui vai ser oico, tá? Vai ser oico. Vamos ver aqui os exemplos para ficar mais tranquilo. O primeiro exemplo aqui, olha só, é esse aqui, onde eu tenho 2 átomos de carbono. Qual é o prefixo para 2 átomos de carbono, gente? Et. Só ligação simples entre carbonos. An. E o sufixo? Oico. Então, o nome desse composto é ácido etanóico. E o ácido etanóico, gente, é também chamado de ácido acético, que é o ácido presente no vinagre que nós utilizamos na nossa casa, tá? O nome químico do ácido acético, que o ácido acético é o nome usual, tá? O nome IUPAC, o nome oficial dele é ácido etanóico, está presente no vinagre. Bem, agora aqui nesse segundo composto, olha só, identifiquei aqui que eu tenho uma carboxila na extremidade, tá aqui, olha só, a carbonila ligada a uma hidroxila, que é justamente o grupo funcional carboxila. Então isso aqui se trata de um ácido carboxílico, certo? Vamos contar aqui o número de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Lembrando que o carbono 1 sempre vai ser o carbono da carboxila, tá bom?
como eu falei para vocês, sempre está na extremidade também. Então, a extremidade que tiver esse carbono da carboxila, esse carbono vai ser o carbono 1, beleza? Tu percebes aí que no carbono 2 tem uma ramificação, metil. Então, o nome desse composto fica ácido, o ácido sempre vem na frente, tá bom? Ácido 2-metil, beleza? Prefixos para 4 carbonos, but, só ligação simples, an, terminação, oico. Nomenclatura ficou ácido 2-metil butanoico. Beleza, gente? Tranquilo? Olha só, nosso próximo composto, percebes o seguinte, existem dois grupos aqui, que são duas carboxilas, desse lado e desse outro lado, beleza? Olha só, carbono, carbono, carbono. Como só tem 3 carbonos, qual é o prefixo para 3 carbonos? Muito bem, prop, só ligação simples, an. Só que agora, como são duas carboxilas, vai ficar dioico. Então, nomenclatura, ácido propandioico. Beleza? Tranquilo? Como é que identifica um ácido carboxílico? Sempre que observar o grupo funcional carboxila na extremidade da cadeia carbônica. Que grupo funcional é esse? É quando tiver essa carbonila ligada a uma hidroxila, né? Que é chamada aí de carboxila. Tá? Olha só, o nosso próximo grupo funcional, gente, é chamado de éter. O éter, além do éter, existe também o éster, tá? A diferença não é só no S, não, que está presente no éster. Vou explicar para vocês agora. E é muito simples também de identificar um éter. O éter, ele é identificado, são compostos que apresentam aí o elemento oxigênio localizado entre carbonos, tá? E vai fazer uma ponte. Então, sempre que tiver um oxigênio entre carbonos, eu vou ter a função orgânica chamada de éter. Em relação à nomenclatura, observa só comigo. Sempre como o oxigênio faz uma ponte, então vai ter um radical de um lado e vai ter o radical do outro, beleza? Então, tu vai pegar ali a menor cadeia carbônica. Essa menor cadeia carbônica, tu vai colocar oxi. Por exemplo, aqui eu tenho a menor cadeia, certo? Como seria o nome desse radical? Metil, né? Então, tu vai colocar metoxi, porque vai ter um oxi agora, certo? Essa outra aqui, gente, seria o que eu chamo de etano, concorda? Porque aí tem dois carbonos, ligação simples, né? Então, seria o etano. E como a cadeia maior ela não vai sofrer alteração, o nome desse composto ficaria metoxi, tá bom? Metoxi, aqui do metil, com oxi, metoxi, etano, tá? Metoxi, etano. Tá complicado? Calma lá. Vamos observar aqui o segundo exemplo que a gente vai entender direitinho. Só que eu olhei para o segundo exemplo e percebi o seguinte, não tem uma cadeia menor, né? Lembra lá que eu tenho que achar o grupo menor e colocar oxi nele. Eu percebi que não tem, os dois são do mesmo tamanho, olha só. Né? Eu tenho o etano desse lado e eu tenho o etano desse outro lado. Então, nesse caso, não tem problema. Qualquer um desses pode ser o etoxi. Se no metil ficou metoxi, aqui o etil vai ficar etoxi, tá? E o outro permanece com o mesmo nome. Então, fica etoxi etano. Beleza, gente? O etoxietano também é chamado de éter etílico, que é justamente esse que eu trouxe aqui na imagem. É uma substância líquida, volátil e altamente inflamável, tá? Há muitos anos mesmo atrás, ele já foi utilizado como anestésico em cirurgias, mas atualmente serve como um ótimo solvente para laboratório e experimentos químicos, tá bom? Próximo composto aqui que eu trouxe para vocês, olha só. Qual é a menor cadeia? É aqui o grupo do benzeno ou CH3, o metil? É o metil, concorda? É o metil. Se é o metil, eu vou colocar oxi, então fica metoxi. Como a cadeia maior não sofre alteração, fica metoxibenzeno. Tranquilo, gente? Beleza? Muito fácil também de identificar, tá? É sempre que tiver aqui um oxigênio entre carbonos, eu vou ter o que eu chamo de função orgânica éter. Beleza? Bom, passando aqui para a nossa próxima função orgânica, que agora é o éster, né?
Nesse caso aqui, são compostos que apresentam um grupo funcional carbonila ligada diretamente ao oxigênio em uma cadeia carbônica. Observa aqui a imagem ao lado do nome éster. Tem aqui o oxigênio e esse oxigênio está ligado à carbonila. Percebeu isso? Isso aqui é o éster. Qual é o éter mesmo, que eu já esqueci? O éter é quando tem o oxigênio entre carbonos, tá? Entre carbonos, contando que não seja um carbono da carbonila. Agora, se tiver oxigênio ligado à carbonila, é o éster, tá? Trouxe aqui algumas curiosidades também, antes de partir para a nomenclatura e mostrar alguns exemplos. Vou falar de algumas curiosidades do éster. Olha só. No cotidiano, os ésteres mais importantes são os que se encontram nas gorduras animais e vegetais. Óleo da semente de algodão, sebo, banha e manteiga são formados também por ésteres, tá? Outras curiosidades é a seguinte: muitos ésteres possuem aromas agradáveis, por isso eles permitem a atribuição de diferentes sabores e aromas aos produtos artificiais. Olha aqui o nome desses ésteres, a gente vai entender direitinho como é a nomenclatura, tá? Mas antes disso, olha só. Etanoato de pentila. O etanoato de pentila é o constituinte do aroma artificial de banana, tá bom? O etanoato de butila é a essência que confere o sabor de maçã verde às balas e gomas de mascar, beleza? E o butanoato de etila, esse éster, ele confere aroma de abacaxi a alimentos. E aqui, o metanoato de etila é responsável pelo aroma artificial de groselha. Tá? Percebeu que o nome, a nomenclatura dele é um pouquinho diferente, mas é tranquilo também. Vamos observar aqui no próximo slide. Em relação à nomenclatura, gente, olha só. É formado por duas partes, como vocês perceberam, né? Etanoato de pentila, butanoato de metila, dessa forma aí. A primeira parte, né, ela vai indicar o número de átomos de carbono ligado à carbonila. Ou seja, eu vou ter aqui a carbonila, né, e os carbonos que estiverem ligados a essa carbonila, ela vai se tratar da primeira parte. E essa primeira parte vai receber o sufixo ato. Como assim? Não estou entendendo. Calma. Por exemplo, se tiver 3 átomos de carbonos, é o propano, né? Só que vai ficar propanoato, beleza? Continuando aqui a nomenclatura. A segunda parte dá-se pelo número de carbonos ligado ao oxigênio, juntamente com o sufixo ila. Para ficar tranquilo, para ficar fácil, eu vou mostrar aqui os exemplos para vocês. Olha só, aqui eu tenho a carbonila, certo? A carbonila, a parte da carbonila. Para a esquerda, eu tenho quantos átomos de carbono? 1, 2, 3 átomos de carbono. Beleza? Prefixo para 3 átomos de carbono, prop. Só ligação simples, an. Então, olha só, nesse caso eu vou ter o propanoato, tá? É a primeira parte. Lembra que eu falei, a primeira parte vai receber o ato. Então, é propanoato. Qual vai ser a segunda parte? A segunda parte vai ser os átomos que estiverem ligados ao oxigênio, do oxigênio em diante, tá? Do oxigênio para cá, para a direita. Então, para cá eu tenho quantos átomos de carbono? 1 e o 2. Beleza, gente? Então, 1 e 2 é o seguinte. Quantos átomos... Qual é o prefixo para 2 átomos de carbono? Et. Só ligação simples. An, né? No caso aqui seria o etano. Só que agora eu vou colocar o sufixo ila. Então, vai ficar etila. Olha só a nomenclatura. Fica propanoato de etila. Primeira parte é que estiver próxima da carbonila, eu vou colocar ato. E a segunda parte que estiver próxima ao oxigênio, eu vou colocar ila. Para ficar mais tranquilo, para ficar mais fácil, olha aqui o nosso próximo exemplo. Onde está a carbonila? Está bem aqui, né? Então, daqui para cá, eu vou fazer a primeira parte. Quantos átomos tem para cá? Tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Beleza, gente? Qual é o prefixo para 3 átomos de carbono? Prop. Só ligação simples, an. Né? No caso seria o propano. Só que a primeira parte eu coloco ato, então fica propanoato. Beleza, já fiz a primeira parte. Partindo agora para a segunda parte, que é do oxigênio. Do oxigênio para cá. Eu vou ter aqui 1,
2, 3 átomos de oxigênio, né? Ou desculpa, 3 átomos de carbono. Prefixo para 3 átomos de carbono, prop. Nesse caso vai ser o propila, porque eu coloco ila agora na segunda parte da nomenclatura. Então o nome desse composto é propanoato de propila, tá bom? Para encerrar, para finalizar, para a gente pegar de vez essa nomenclatura aqui dos ésteres, tá? Do éster. Olha só, onde está a carbonila? Tá bem aqui, né? Então, da carbonila para cá, eu tenho 1 e 2 átomos de carbono. Prefixo para 2 átomos de carbono, et, né? Só ligação simples, an. Vou colocar o ato, então fica etanoato, né? Bora ver agora a segunda parte, do oxigênio para cá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. Prefixo para 5 átomos de carbono, pente. Vou colocar a ila, fica pentila. Então o nome desse composto é etanoato de pentila. Tá bom, gente? Lembrando aí que éster não é a mesma coisa que éter. O éter eu identifico quando tem oxigênio entre carbonos. O éster, que é o que nós estamos vendo agora, é quando tem o oxigênio ligado à carbonila. Beleza? Vamos lá. Terminamos aí a primeira parte, que é a parte das funções oxigenadas, que é a maior parte. Agora, daqui para cá é tranquilo, daqui em diante é tranquilo, tá bom, gente? Vai ser mais rápido. Nós temos aqui as funções nitrogenadas, representadas primeiramente aqui pelas aminas. As aminas são compostos derivados da amônia, NH3, pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios por substituintes orgânicos. Como assim? Olha só, gente, aqui eu vou mostrar para vocês, a gente vai entender com calma as aminas. As aminas classificam-se em amina primária, amina secundária e amina terciária, tá? Como eu falei para vocês, a amina deriva lá da amônia, NH3. Então, se tu tira um hidrogênio desse NH3, tu tem uma amina primária, tá bom? Agora, se tu tirar 2 hidrogênios e colocar aí 2 radicais orgânicos, tu vai ter uma amina secundária. E se tu tirar os 3 hidrogênios e colocar 3 cadeias carbônicas no lugar desses hidrogênios, tu vai ter uma amina terciária, como mostra aqui a imagem que eu coloquei para vocês. Tá bom, gente? Muitas aminas são conhecidas pelo seu nome usual. Por exemplo, aqui eu tenho a anilina, que é o primeiro composto. Deixa eu circular para vocês observarem. A anilina, tá? E essa amina aqui é primária, secundária ou terciária? Primária, né? Percebes aí que tem 2 hidrogênios, apenas um foi substituído para entrar aqui, olha, esse anel aromático. Então, aí eu tenho uma amina primária. Aqui nesse segundo composto da molécula da adrenalina, percebes aqui esse nitrogênio em azul? Ele representa aí a amina. Uma amina primária ou secundária ou terciária? Secundária, né? Percebes aí que ficou só um átomo de hidrogênio e 2 foram substituídos, então uma amina secundária. Aqui na molécula da cafeína, né? Importante também esses 2 nitrogênios em azul, eles representam aqui a amina. É uma amina primária, secundária ou terciária? Secundária também, tá? Também secundária. Olha só. Agora, gente, aqui é o seguinte. Uma delas é secundária, tá? E a outra, ela é terciária, tá bom, gente? Olha só, a morfina, por sua vez, é um tipo de amina terciária. Vou circular aqui para você observar. Percebes aqui que os 3 foram substituídos, tá? É uma amina terciária. Bom, nomenclatura das aminas, muito simples, não tem complicação aqui. Vai ser o nome do grupo que estiver ligado, tá? O nitrogênio, mais amina. Por exemplo, esse radical aqui é um radical que eu chamo de fenil. Nome do composto, fenilamina ou fenilamina, tá? Mesma situação, mesma coisa. Nosso outro composto aqui, gente, olha só, esse aqui. Percebes aí que eu tenho o radical fenil e também tem ligado aqui o nitrogênio, o radical metil. Tudo bem? Então, quem vem na frente? Vem o fenil, em ordem alfabética. O nome fica fenil, metil, amina, tá? Sempre vai vir amina no nome. Esse outro composto aqui, olha só, tu percebes que tem
O CH3, CH3, CH3. É o metil. Como são 3 metis, fica trimetilamina. Beleza? Esse trimetilamina, gente, é justamente o composto responsável pelo pitiu do peixe, aquele cheiro característico do peixe, é justamente esse composto que está lá presente, dando aquele cheiro lá, pitiu, que a gente conhece muito bem, tá? Essa aqui foi a amina. Agora, gente, amida, nome também parecido, né? Mas observa só, aqui na amida, tu vai ter o seguinte, para identificar uma amida, tu vai olhar para o nitrogênio e observar se esse nitrogênio está ligado a uma carbonila. Se tiver, ele é chamado de amida, tá bom? Nitrogênio ligado a carbonila é chamado de amida, beleza? Nomenclatura também não tem segredo. Prefixo, número de carbonos, infixo, tipo de ligação, e o sufixo vai terminar com amida, né? Assim como na amina, sempre terminar com amina, aqui na amida sempre termina com amida, tá? Olha só, esse primeiro composto aqui tem 3 átomos de carbono, certo? Percebes aí que tem um nitrogênio e esse nitrogênio está ligado à carbonila, então eu sei que é uma amida, beleza? Prefixo para 3 átomos de carbono, prop, só ligação simples. Como é uma amida, propanamida, tá? Beleza? Tranquilo? Nosso próximo composto aqui, gente, olha só, nitrogênio, né, ligado à carbonila. Então, é uma amida. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Só que, olha só, aqui no carbono 3 tem o quê? Tem um metil. Como fica essa nomenclatura? Fica 3-metil, tá bom? 3-metil, prefixo para 5 carbonos, pente. Só ligação simples, termina com amida. Nomenclatura, 3-metilpentanamida. Beleza? Tranquilo? Olha só, para finalizar aqui as amidas, percebe só, aqui tem o nitrogênio ligado à carbonila e aqui também tem o nitrogênio ligado à carbonila. Beleza? Então o nome desse composto é bem facinho, é diamida, tá bom? Diamida não tem segredo, tá? Também conhecido aí como ureia. Beleza, gente? Bom, a nossa próxima função orgânica, gente, nitrogenada, são os nitrocompostos. Bem interessante também, bem tranquilo. Como é que eu vou identificar o nitrocomposto? O nitrocomposto ele vai apresentar o grupo nitro, que é o NO2, tá? Ligado à cadeia carbônica. Sempre que tiver NO2 ligado à cadeia carbônica, se trata de um nitrocomposto. Coloquei aqui os exemplos para vocês. Esse aqui de laranja. Tem aqui o NO2 ligado a uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica possui o quê? 4 carbonos. Qual é o prefixo para 4 carbonos? Put. Só tem ligação simples. Beleza? Lembrando aí que eu vou precisar identificar, por exemplo, se o NO2 estiver no carbono 1, não precisa. Mas se estiver no carbono 2 ou 3, eu preciso colocar. Tá? Como está aqui o exemplo. 1 nitrobutano. O nitro sempre vem na frente na nomenclatura dos nitrocompostos, beleza? Esse outro exemplo aqui também tranquilo. Olha só, aqui eu tenho o neobenzênico e o NO2. Nome, nitrobenzeno, tá? É nitro mais o nome do hidrocarboneto correspondente, tá? Da cadeia carbônica está ligado ao nitro, nitrobenzeno. Para finalizar, eu tenho aqui o trinitrotolueno, que você já ouviu falar, ou então, se não ouviu falar com esse nome, mas pelo menos TNT você já ouviu falar. Deve conhecer, né? Que é essa molécula aqui. Opa! Essa molécula aqui, tá? Olha só, gente, por que ele é chamado de trinitrotolueno? Vou tentar desenhar aqui para vocês, não sei se vai ficar muito bacana, mas espero que você entenda. Um anel aromático. Ridículo, não, deixa eu ver se eu consigo apagar. Aqui, o anel aromático. Deixa eu desenhar. O anel aromático, né? Tá lá essas coisas. No quadro, eu juro que fica melhor, gente. É porque aqui é bem complicado mesmo de desenhar, mas no quadro fica mais bonitinho, mais apresentável. Aqui o anel aromático e o CH3, tá? O CH3 está ligado aqui no anel aromático. Esse composto aqui, gente, é chamado de tolueno, tá bom? CH3, uma ligação simples ligada aqui ao
ao anel aromático, tá? Ele é chamado de tolueno. Só que tu percebes aqui que nesse composto que eu apresentei para vocês, existem 3 grupos nitro, né? Por isso eu queria chamar de trinitrotolueno. Olha só, aqui nós temos o tolueno e a esse tolueno tem ligado 3 grupos nitro, trinitrotolueno, tá? O trinitrotolueno é famoso por causa da alusão feita ao seu poder explosivo em desenhos animados sob a sigla TNT, tá? No Pica-Pau você com certeza já viu, beleza, gente? Escrita nos detonadores. A explosão no TNT é extremamente exotérmica, com alto índice de ruído, além de liberar vapores tóxicos que causam irritações cutâneas e respiratórias, tá? Esse aqui é o TNT. Bom, gente, finalizamos aqui a parte de funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas. A gente vai tentar identificar agora nessa molécula do aspartame, que é uma substância adoçante utilizada para substituir o açúcar comum, né, algumas funções que nós já estudamos anteriormente. Bom, começando aqui pela parte de baixo, percebes aqui que tu tens um grupo funcional chamado de carboxila, que a gente aprendeu lá na parte do ácido carboxílico, né, onde tu tem aqui a carbonila e também tem a hidroxila ligada a ela. Esse grupo aqui é chamado de carboxila. E como eu falei para vocês, estudamos nos ácidos carboxílicos. Então, essa molécula aqui, ela possui a presença da função orgânica chamada ácido carboxílico, beleza? O ácido carboxílico está presente aqui nessa molécula. Bora ver se tem mais funções orgânicas. Bom, aqui eu olhei e tem um nitrogênio, né? Esse nitrogênio aqui, gente, está representando a função amina. E aí, amina primária, secundária ou terciária? É uma amina primária, tá? Percebes que tem 2 hidrogênios e apenas um foi substituído pelo resto da cadeia. Beleza? Então isso aqui é uma amina primária. Então nessa molécula tem ácido carboxílico e amina. Bora ver se tem mais? Bom, aqui tem um outro nitrogênio, beleza? Só que aqui não é mais amina. Percebe que esse nitrogênio está ligado a uma carbonila? Pois é. Sempre que tiver ligado nitrogênio a carbonila, eu chamo de amida. Tá bom, gente? É uma amida, beleza? Continuando aqui. Então, já sei que nessa molécula tem ácido carboxílico, tem amina e tem amida, tá? Bom, continuando aqui. Esse oxigênio, percebes que ele está entre carbonos? Eu falei para ti anteriormente que quando tiver um oxigênio entre carbonos, é porque é um éter. Só que esse carbono aqui é o carbono da carbonila. E eu falei para ti que sempre que tiver oxigênio ligado à carbonila, não é éter, é um éster. Beleza, gente? Então aqui eu tenho a presença do éster. Agora, se por um acaso esse carbono não fosse da carbonila, fosse um carbono qualquer, aí seria um éter, porque eu teria o oxigênio entre carbonos comuns. Mas como é oxigênio ligado à carbonila, é um éster. E aqui eu tenho o anel aromático. Beleza? Então aqui nessa única molécula do aspartame, nós conseguimos perceber várias funções orgânicas. E é justamente isso que o Enem cobra. É dessa forma que ele vem pedindo. A questão da nomenclatura, existem moléculas que são muito grandes, que vão apresentar várias funções orgânicas, então ele não vai te cobrar a nomenclatura dessas funções orgânicas, dessas moléculas grandes, né? Até porque a maioria dessas moléculas elas possuem um nome usual. Por exemplo, a aspartame, que é essa molécula aqui, não é o nome UPAC dela, ela tem um outro nome que é bem grande, né? Até porque ela apresenta várias funções orgânicas. Mas o que você precisa saber, de fato, é identificar as funções orgânicas presentes nessa molécula. Tu observou aqui que existem várias funções, né? E é dessa forma que o Enem vai te cobrar. Por exemplo, ele poderia colocar um texto para ti falando do aspartame, falando da Coca-Cola, zero que não tem açúcar, mas tem essa molécula. Ele vai te falar que essa molécula é encontrada em tal lugar, ela funciona dessa forma e tudo mais. E no final ele vai perguntar quais funções orgânicas estão presentes na molécula do aspartame. E é essa análise que tu vai precisar fazer para identificar essas funções orgânicas. Beleza, gente? Tranquilo? Para finalizar, nosso último slide aqui da nossa aula, nós temos as funções orgânicas halogenadas, que eu falei para vocês, que são aquelas funções que apresentam halogênios na cadeia, tá? Mais conhecidas como haletos orgânicos, são compostos que possuem em sua cadeia carbônica ao menos um átomo pertencente ao grupo de halogênios, tais como o flúor, o cloro, o bromo e o iodo.
tá? Esses átomos aqui, esses elementos estão presentes no grupo 17 ou 7A da tabela periódica, são os halogênios, tá bom, gente? Nomenclatura bem tranquilo também. Sempre vai começar com o nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto correspondente, o nome da cadeia carbônica está juntamente com esse halogênio. Nosso primeiro exemplo aqui, olha só, nosso primeiro composto, marcar aqui para vocês, nós temos o 2-bromobutano. Por quê? Porque o bromo ele está aqui no carbono 2, beleza? E existem 4 carbonos, prefixo para 4 carbonos, but, só ligação simples, an, né? Então fica 2-bromobutano. Beleza, gente? Olha só, aqui eu tenho uma outra molécula, tá? Outro composto. Percebes aí que tem 3 átomos de cloro, né? Então fica triclorometano. Só tem um carbono. Um carbono, met, só ligação simples, an, beleza? Triclorometano. Esse composto também é chamado de clorofórmio, tá bom, gente? Clorofórmio. Nosso terceiro composto aqui, marcar para vocês, nós temos uma cadeia carbônica com 6 carbonos, beleza? Aqui no carbono 2 tem um iodo, tá? E no carbono 3 tem um metil, tem uma ramificação. Como fica a nomenclatura? Fica 2 iodo, 3 metil hexano, tá? Só ligação simples, 6 carbonos, hexano. 2 iodo, 3 metil hexano, tá? Para finalizar, nós temos aqui o anel benzênico e um cloro ligado a ele. Então, nome, clorobenzeno. Tranquilo, tá? E sempre dessa forma. Beleza? Deu para entender, gente? Sim? Olha só. Para finalizar, agora sim, finalmente, nosso último slide, nós temos aqui... era para ser um GIF, mas eu não consegui colocar, tá bom, gente? Não consegui colocar o GIF de jeito nenhum, então coloquei somente a imagem, que é a dancinha da vitória, né, que você vai fazer agora, porque você terminou mais uma aula de Química Orgânica, tá? Então, parabéns para você, parabéns pra gente, que você continue na sua luta e que possa dar tudo certo no seu Enem, tá bom? Torcendo aqui para que o Enem seja adiado, beleza? Vamos torcer, vamos ficar em oração. Quem acredita em Deus, ore. Quem não acredita, peça que o universo toque no coração dos nossos governantes e que o Enem seja adiado para que a gente possa se preparar com mais tranquilidade e melhor. Tudo bem, gente? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com a equipe da Química, tá? No material que será enviado juntamente com essa aula tem o nosso e-mail. Você pode mandar mensagem lá. Dúvida, pode tirar por meio do e-mail, que um dos professores vai entrar em contato com você e vai responder, tudo bem? Vai também um outro slide falando um pouquinho de álcool, enol e fenol, então você vai ter alguns materiais para estudar. Então é isso, gente, ficamos por aqui, até a próxima, fique em casa, lave suas mãos, vamos sair dessa juntos, beleza? Tchau, tchau, obrigado!